deixa eu agradecer o acolhimento e a compreensão de vocês. Gratidão. Então a orientação é essa, gente. Mantém a sua mente fixada na forma e no nome do Guru. Essa forma, assim como a forma de Jesus, de Krishna, de Buda e de muitos outros grandes, tem um poder imenso na nossa mente, quando a gente se abre para ela. E nesse período de Guru Purnima, talvez a gente sinta com mais intensidade. Contempla, reflete, estuda sobre os ensinamentos. A gente está num período que é provável que tenhamos mais esclarecimento, né? Que compreendamos com mais profundidade o que eles realmente querem dizer. E finalmente, coloca isso em prática. Se tem uma instituição, aproveita a instituição, que vai te oferecer vários caminhos para isso. A organização Sai Baba tem muitos serviços, centros espíritas, igrejas católicas, mesquitas, sinagogas, tantos lugares maravilhosos. O mundo hoje precisa muito disso, mas a gente se engana achando que vai beneficiar o mundo. Quando a gente serve, a gente beneficia a gente mesmo, porque a gente coloca os ensinamentos em prática. Esses ensinamentos purificam a nossa mente, despertam a sabedoria do nosso coração, e a gente vai percebendo que o Guru está dentro de nós, que o Guru está em absolutamente tudo. Eu gostaria de finalizar contando duas experiências. Me vieram à mente aqui. Uma tem relação com o Arati e a outra com a primeira vez que eu fui para a Índia. Vou contar pela ordem cronológica. Algumas pessoas, inclusive, que estão aqui, estou aqui com o pessoal que eu convivi muito lá, foi um grupo grande de brasileiros para a Índia. Nessa época, eu estava presidente do Centro Sai Baba de Niterói. Então, eu tinha incumbência de abrir as cerimônias, dando os recados e tudo mais. Então, eu sempre falava para o pessoal, olha, isso em 2008, provavelmente. Em 2009, no ano que vem, um grupo de brasileiros vai para a Índia, possivelmente vai cantar para o Sai Baba na presença do Sai Baba. Enfim, eu anunciava essa atividade. Mas não pretendia ir. Eu estava muito envolvido com a minha vida profissional, gostaria de ir para a Índia um pouquinho depois, mas realmente não fazia planos para ir em 2009. A apresentação para o Sai Baba seria em julho, então no mês de abril, mais ou menos, eu continuava dando os recados, mas estava convicto que eu não iria para a Índia. Em verdade, essa questão nem passava pela minha mente. Então eu recebi uma ligação num domingo à noite de uma pessoa com a qual eu tinha pouquíssima intimidade. Ela perguntou: você vai para a Índia com uma turma, com um grupo de brasileiros? Eu falei: não. Não estranhei a pergunta, porque ela podia me pedir para entregar uma carta para Swami, para comprar alguma coisa na Índia, pediu alguma informação. Mas aí ela seguiu falando assim: por que você não vai para a Índia? Eu, no primeiro momento, também não estranhei a pergunta e falei assim para ela, que eu estou muito envolvido com a minha vida profissional, estou num momento, inclusive, muito bom, estou à frente de alguns projetos, iniciando alguns projetos, então eu não vou para a Índia. E ela ignorava o que eu falava e dizia assim: mas qual é o seu problema para não ir para a Índia? Aí eu respondi assim a ela: eu não tenho nenhum problema, porque eu não pretendo ir para a Índia esse ano. E ela falou assim para mim: mas o Sai Baba quer que você vá. Então eu te ofereço a passagem e todos os custos que você precisar cobrir para que você vá para a Índia. E eu fiquei perplexo, Eu não esperava ouvir aquilo gratuitamente. Foi algo muito impressionante para mim. Naquele momento, eu fui tomado por uma enorme ansiedade. Primeiro, o apego pelo momento que eu estava vivendo do lado de fora. Segundo, o orgulho. Como é que eu vou aceitar uma ajuda de uma pessoa que eu tenho pouquíssima intimidade? E fiquei sem saber o que fazer, porque também vinha na minha mente: mas olha a oportunidade de estar com o Sai Baba daqui a 2 ou 3 meses. O que fazer? E era um domingo à noite. Eu lembro que eu cheguei em casa muito tranquilo,
Mas eu fiquei tão agitado que eu precisei caminhar. E caminhando, eu não parava de pensar: mas se eu aceitar isso, eu pago depois. Mas se eu aceitar, vai ser complicado, que eu estou dando aula na escola nossa, no São Vicente, no Sesc, eu dou curso disso e daquilo em tais lugares. Como é que eu vou falar para todo mundo que eu vou viajar daqui a 2 meses? Porque eu era técnico de basquete, tinha equipe. Como é que vai ser isso, meu Deus do céu? Não posso viajar. Mas aí o coração falava: meu Deus, mas você pode estar com Sai Baba. E como eu não tinha me organizado para a viagem, se eu resolvesse viajar naquele dia, realmente ia ficar apertado para mim naquele momento financeiramente. Eu entrei numa sorveteria, sentei e dei um piti com Sai Baba. Eu falei assim, mas foi emocional, não foi, né? Passou longe de ser uma malcriação, assim. Falei: Sai Baba, eu não entendo mais nada. Eu não acreditava que o Senhor me deu esse ano maravilhoso, onde eu estou estruturando um monte de coisa. E de repente o Senhor fala: pode ir para a Índia, e eu vou ter que abrir mão disso. Eu não sei como é que as coisas vão se desenrolar. E se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é onipresente, entra aqui na sorveteria e fala comigo. Se falar, eu vou para a Índia. Se não falar, eu não vou para a Índia. Aí depois que eu falei isso, eu acho que caiu um pouquinho na real e falei: Deus, me perdoa. Sai Baba, me desculpa, Sai Baba. Me desculpa, porque o senhor está vendo, né? Eu me descompensei emocionalmente, foi por isso. E aí uma consciência que a gente tem que cultivar, ele é puro amor, gente. É puro amor, né? Então ele sempre acolhe a gente nunca pode temer a Deus em hipótese alguma. Ele diz assim: temer ao pecado, amar a Deus. Então eu fiquei bem com isso. Fiquei uns 20 minutos ali, talvez. Na hora que eu levantei para ir embora, fui pagar a conta, eu tinha que ir até o caixa. Na mesa, grudadinha no caixa, tinha um casal. A moça tinha feito um curso comigo há 1 ou 2 anos, talvez. Eu lembrava do nome dela, mas não tinha muita intimidade. Mas fui cumprimentá-la, né? Eu estava passando por ela. Aí eu lembro que ela levantou, né? Me cumprimentou com 2 beijos. Aí falou: esse aqui é o meu noivo, né? E cumprimentei o noivo dela. Aí ela olhou nos meus olhos e falou assim: você vai para a Índia em junho com a sua noiva. Aí eu fiquei pálido, né? Aí eu falei, demorei um tempinho e falei: vou. Ela falou: mas vai mesmo, né? Falei: vou sim. Aí no dia seguinte eu chamei Juliana para conversar. A gente ainda não era casado. Chamei Juliana para conversar. Falei de tudo que tinha acontecido e falei que eu precisava ir, mas que eu gostaria que ela fosse. E como estava muito em cima, a passagem fica muito mais cara, né? E falei: olha, Juliana, para mim chegou dessa maneira. Vamos falar com seu pai, que se ele ajudar, a Juliana estava terminando a faculdade, né? Eu também, aí posso participar e você vai junto. E chegamos nesse acordo. Ela foi conversar com o pai. Se eu não me engano, a Juliana tinha 23 ou 24 anos, né? Há 10 anos atrás, é isso mesmo. Tinha 23 ou 24 anos, estava acabando a faculdade. Quando foi falar com o pai falou assim para ela: ih, olha só, eu há alguns anos coloco um dinheirinho na poupança para você e para os seus irmãos, para dar para vocês a poupança quando vocês fizerem 21 anos. Eu me esqueci totalmente. Era um dinheiro debitado automaticamente. Então você tem uma poupança, eu não sei quanto tem lá. Aí quando ela foi verificar, tinha exatamente o valor da viagem. Nossa. O valor da passagem mais o valor que foi sugerido para a gente utilizar. Então o guru, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, mas nos mínimos detalhes. E a questão é se a gente está aberto para ver isso ou não. Né? Se a gente está preso em questões que não sejam buscá-lo, né? A gente vai conquistar isso tudo, mas também vai perder isso tudo. Mas quando a gente começa a chamar por ele, né? A orar por ele, né? Ele vem. E a segunda experiência já foi em 2010.
no ashram, né, com o Sai Baba, aonde eu estava buscando viver ao máximo aquilo que para mim era verdade. Eu estava buscando seguir minimamente aquilo que fosse modismo, imposição dos outros. Krishna diz assim na Bhagavad Gita, age de acordo com a sua consciência. É melhor você errar dessa forma do que ficar acertando, sempre seguindo os outros. Desperta mesmo essa sabedoria no seu coração. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas até certo ponto a viagem estava um pouquinho difícil. Eu tive que tomar decisões que eu tinha convicção que era o certo a fazer, mas surgiram alguns questionamentos. Teve um dia que a gente tinha um ensaio, eu estava com um grupo latino-americano, pessoas de quase todos os países aqui da América Latina, ensaiando também para cantar para o Sai Baba. Teve um dia que eu estava me sentindo muito mal na hora do almoço, me sentindo mal mesmo. Então eu falei assim para o Heraldo que estava comigo, eu não vou para o ensaio porque eu acho que eu não tenho condição física, isso não vai me fazer bem. E surgiram questionamentos assim, mas você não é o corpo, isso e aquilo. E eu não sei se esse argumento é válido nesse sentido. Então eu acredito que aquilo que eu sou é amor, se manifesta através de um corpo. Esse corpo estava pedindo cuidado. Eu falei, eu vou cuidar desse corpo, eu preciso me alimentar. Aí o Heraldo falou assim, então também não vou ensaiar não, eu vou ficar com você. Aí nós, na hora do almoço, em vez de ir para o ensaio, fomos para o refeitório. Eu sentei num banquinho que tem em frente ao refeitório para ocidentais, comida sem pimenta, para ser mais exato, e sentei tranquilo. De repente surgiu na minha mente uma voz, vá imediatamente para o ensaio. Aí eu falei assim, caramba, vai imediatamente para o ensaio. Mas eu tive tanta certeza que essa voz era Swami, que eu levantei e fui para o ensaio. Aí o Heraldo falou assim, mas você não está passando mal? Anunciou que não ia para o ensaio. Falei, eu estou passando mal, o corpo está sentindo muito, mas ele falou para ir para o ensaio. Aí eu fui para o ensaio, sentei no meu lugar. Os lugares já estavam divididos. Quem sentava na minha frente era, para quem conheceu, o Alexandros, que eu tenho imensa estima por ele. E assim que eu sentei, o Alexandre se virou para trás, chegou no meu ouvido e falou assim, a gente vai receber a boa notícia. O Alexandre era um coordenador internacional, ele já tinha recebido a informação que o Sai Baba tinha autorizado que a gente cantasse para ele naquele dia, à tarde. Aí quando eu sentei, eu falei assim, meu Deus do céu, primeira coisa que eu ouço é isso, e já me senti muito abençoado. Mas passados alguns minutos, pouquíssimos minutos, eu vejo entrando no salão o Dalton Amorim, também brasileiro, que na época também era um coordenador internacional. E eu gosto muito do Dalton também, a figura dele me chamou a atenção, não sei porquê, vindo lá de fora. E quando os olhos dele tocaram o meu, ele fez assim para mim. Como eu estava passando mal, eu pensei assim, nossa, eu não falo inglês, não falo bem inglês. Se ele está me chamando, ele vai pedir alguma coisa. Ele vai pedir para eu carregar peso. O que não haveria problema algum, eu faria com o maior gosto, mas eu estava me sentindo mal. Aí eu levantei pensando assim, bom, eu vou até ele vai pedir para eu levar alguma caixa para algum lugar, e eu vou explicar para ele que no momento eu não posso. Mas para minha surpresa, eu falo assim com ele, oi Dalton, pode falar. Ele falou mais ou menos assim, não, o que eu vou falar com você é muito rapidinho. Hoje a gente vai cantar para Swami à tarde e você vai fazer o Arati nele. Pode voltar. O Arati é esse ritual do fogo que para mim sempre foi o mais significativo, sempre me tocou mais. Mas eu nunca imaginei fazer o Arati na presença de Swami, na frente dele. E aquilo me emocionou muito, mas me emocionou muito. Era uma resposta dele para mim. Você agiu aqui de acordo com o seu coração o tempo todo. Buscou ser extremamente sincero, honesto com os outros, honesto com você mesmo. E de alguma maneira, assim eu entendo, isso gerou uma abertura
para a proximidade, um corpo físico dele naquele contexto. Quando nós entramos no mandir, né, no local que a gente faria ou fez os cânticos, aconteceria o Arat, a gente entrou, o grupo latino-americano, né, foi se preparando ali, e eu tinha uma curiosidade, assim, bom, quem é que vai me entregar, eu não sei se tem um nome, esse recipiente que a gente coloca a cânfora, o fósforo, né? Como eu devo proceder? Aí eu cheguei pro Dalton e perguntei isso, ele falou, fala com um rapaz do México. Eu falei com esse rapaz do México, o rapaz do México falou assim para mim, fala com o Leonardo Guter, que é um irmão nosso argentino. Aí o Leonardo Guter falou assim para mim, isso com o tempo passando, né? Fala com o John Benner. Aí eu falei assim, John Benner. Aí aparece o John Benner com o material todo. Aí eu fui falar com o John Benner, ele me deu o material e ele falou, fala com aquele senhor que era um sacerdote venezuelano que vive no Ashram, não me recordo o nome dele. E eu sentei do lado desse senhor. Aí eu cheguei para ele, perguntei, como é que a gente vai se organizar, né, para fazer o Arat, que horas eu levanto, porque lá tem um sacerdote, ou tinha, né, sempre fazia o Arat do lado de Swami. Ainda tem, né? Então, como é que vai ser isso? E aí ele me explicou o seguinte, olha, quando eu levantar para o Arat, eu vou parar bem no meio da varanda de frente para Swami, que ele também fez o Arat com mais um rapaz do México. Esse rapaz do México para do meu lado direito e você para do meu lado esquerdo. E durante o Arat fica bem atento ao que eu estou fazendo, porque Swami pode dar um sinal para a gente parar, para a gente não fazer, para continuar, enfim. Eu vou reconhecer esse sinal e vocês me seguem. Eu falei, tá ótimo, entendi. E além disso, ele falou, aí eu queria saber dele, quando eu acendi a cânfora, se era onde eu estava sentado, ou se era quando eu me posicionasse onde ele falou. Por que eu queria saber disso? Estava ventando muito. Né? O mandir ele é aberto na lateral. É coberto em cima, onde tem a varanda é fechado, mas do mais é totalmente aberto. Estava ventando muito. Então, assim que acabaram os cânticos devocionais, começou a tocar o sino, aí esse sacerdote gritou, Arati! Aí quando eu olhei, ele já estava com o fogo aceso. O que eu não falei para vocês foi que quando eu queria tirar essa dúvida com o sacerdote, né, de que horas vai acender o fogo, Swami entrou, todo mundo teve que parar de falar. Aí acabaram os cânticos, Arati! Aí quando eu vi, ele já acendeu o fogo. Eu entendi, bom, eu tenho que acender o fogo aqui antes de ir para lá. Aí eu estava um pouco preocupado com o vento, né? Arriscar o fósforo, acertar a cânfora ali. Aí acontece o seguinte, eu botei o recipiente no chão, na verdade já estava no chão, a cânfora dentro. Aí quando eu risquei o fósforo, quebrou o fósforo. Quebrou e caiu aceso em cima da cânfora. Nossa. Aí naquele instante, mais uma vez, a presença de Swami conduzindo tudo era sensível. Então eu peguei, isso tem um vídeo do Ashram, caminhei na direção que ele havia combinado, mas uma surpresa, Swami não parou no meio da varanda, parou onde ele falou para eu ficar. Então eu até pensei, bom, se ele for para frente de Swami, eu vou compreender, eu vou para o lugar dele. Mas ele não fez, ele fez o combinado. Então acabou que eu fui andando assim, na direção de Swami, bem na direção assim, e a minha mente desapareceu. Eu ia falar, minha mente, graças a Deus, desapareceu. E é verdade, eu estava sentado, eu tinha sentado aquele dia umas 10 horas, né, entre ensaios, o darshan da manhã, eu estava com o corpo muito dolorido. Só que só tem corpo se tiver mente. A mente desapareceu. O corpo parecia uma pluma. E é difícil explicar isso, porque não era um pensamento, mas havia uma consciência que eu não ia conseguir parar de andar. Que eu ia chegar, mas isso não me gerava nenhuma aflição. Parecia um imã mesmo atraindo. Aí, quando isso surgiu, talvez como pensamento, eu não vou parar de andar, eu vou até os pés de Swami. Ele olhou para mim, deu um sorriso e fez assim. Mostrando, né? Aquela história, Paulinho, eu sou os seus pensamentos. Né? Mostrando mesmo, né? Eu conduzo absolutamente tudo. Eu conduzo absolutamente
tudo. Eu, há 15 dias, perdi minha mãe. Minha mãe faleceu tem 15 dias. No dia que ela foi internada, foi um dos dias que eu mais senti a presença de Suame em todo instante. E eu estava carregando a Maria Clara no colo, a minha filha, né, para quem não conhece, ainda não tem 2 anos, e brincando com ela, um pouquinho antes da minha mãe ser internada. Eu falei assim: pede para o Suame que uma folha caia na palma da nossa mão. Aí a gente continuou andando, não aconteceu nada. Cheguei em casa, então minha mãe passou mal, eu levei minha mãe para o hospital, enfim. Teve um momento que eu saí do hospital, estava voltando na minha casa. Num primeiro momento não parecia que era tão grave, e eu sentia a presença de Suame. E de repente, eu cantando para Suame, caiu uma folha dentro da minha mão. Dentro da minha mão. Ele controla absolutamente tudo. No último dia, a internação foi de uma terça ao último dia, né, quando ela entrou no CTI, foi numa quinta-feira. Eu e minha irmã, a gente estava ali esperando a maca para levar do quarto para o CTI. Veio a maca com o número 23. Isso para a gente foi muito simbólico. E depois que houve o desfecho da passagem, né, quando a gente fez todos os procedimentos, foi pagar o estacionamento do hospital, a conta deu exatamente 23. A gente sente a presença dele a todo instante. Que a gente peça muito menos por aquilo que a gente acha que é importante e que a gente peça muito mais por ele, porque ele sabe o que é realmente importante para a gente nesse nível da mente, das emoções e do corpo físico. Isso está aqui de passagem, e a gente tem que permitir que essa passagem aconteça na direção dele, senão a gente continua voltando para cá, voltando para cá, voltando para cá, e vivendo isso que chamamos de samsara. Então a gente tem essa bênção, né, de conhecer o avatar dessa era. De alguma forma, ele nos atraiu, ele nos acolheu, ele cuida de nós. Que a gente confie irrestritamente nele, porque a base de todo relacionamento é a confiança. E eu só me abro para quem eu confio. Ele confia em nós, porque ele sabe que nós não somos diferentes dele. A gente precisa confiar nele, para que a gente se relembre de quem a gente verdadeiramente é. Gratidão, gente. Vamos sair. Vamos chegar.